Você se encheu de violência e pecou, por isso lancei em desgraça. O diabo é um desgraçado, gente. Sabe o que significa desgraçado? Alguém que não recebe a graça de Deus. Nós não somos salvos pela graça? Sim ou não, igreja? Tu acha que a gente é salvo porque a gente faz alguma coisa boa? A gente é salvo porque Jesus morreu por nós, é graça. Custou-lhe da cara, mas é graça. Desgraça, para longe do monte de Deus, ele foi lançado para fora. Eu expulsei, ó aquele big guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso. Você era bom demais, por causa de sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi você a cinzas no chão. À vista de todos que estavam observando, todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou ao seu terrível fim. Você não mais existirá. Ezequiel 28. Gente, está falando de uma queda. Quando Deus destrói Satanás, está falando de algo, gente, ele é aniquilado. O que ele faz hoje? Ele engana as pessoas dizendo que ele é vencedor. Ah lá, eu faço isso. Gente, ele está debaixo da autoridade da igreja, gente. Ele está debaixo da tua autoridade. Você é responsável por mandar ele sair da tua vida. Ele não sai com um bom sermão, nem com uma boa teologia. Ele sai com ordem. Jesus, com autoridade, diga assim, ordenava aos espíritos imundos e eles obedeciam. Quem é esse que até os espíritos imundos ordena e eles obedecem? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma com questão de dar ordem. Por quê? Porque eu fui militar a minha vida inteira. Eu digo ao meu soldado uma palavra só, vai ele. Eu digo vem ele. Eu digo faz ele. Eu digo uma palavra, sai. Não vou sair, ele ri. Gente, interessante esse combater o bom combate. Ele fala, não vou sair, ele ri. Então queime em nome de Jesus. Queima, 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 queima. A fogueira do Senhor agora em você. Ele fica lá parado. Ele ri, dá gargalhada, despreza você, zomba de você. Daqui a pouco, você só vê aquele grito. Ah! E sai. Então eu dei uma ordem só, a ordem está dada. O meu soldado, eu dou uma ordem, vai, ele vai, vem, ele vem, faz, ele faz. Só que nós não estamos acostumados com isso. Essa geração fast food, que nem senta mais para comer, pega e sai comendo, que é tudo na hora. Existem quadros que eu pego, sem brincadeira, eu digo em nome de Jesus, está amarrado. Ele diz, não estou amarrado. Um quadro tão interessante, eu dizer para a mulher, está amarrada, ela não está amarrada. Está amarrado, em nome de Jesus, não estou. Rapidinho, não teve dificuldade não, eram 7 demônios, saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando terminou lá, ai pastor, minha mão está toda doída, já estava amarrado. Só que ele resiste para tentar roubar a fé do teu coração. Estou orando aqui, não está acontecendo nada. Eu estou intercedendo, não está acontecendo nada. Gente, quando Daniel ora, o que a Bíblia diz? Quando você dispôs teu coração a buscar, na mesma hora as tuas palavras foram ouvidas no céu. Na mesma hora. Elias dobra o joelho. Aliás, ele se prova, parece que ele senta e coloca a cabeça entre os joelhos. Parece que a posição é essa. Quando você lê o texto, lá em capítulo 18, parece que ele não está ajoelhado, está com a cabeça assim, abaixada, acocorado. Ele ora uma vez, vai ver se chegou a nuvem. Não, chegou não. Eu fui lá no Carmelo 2 vezes, gente. Pensa num lugar que é meio trabalhoso de você subir. É trabalhoso, gente. Tem a turma que não quer, chega no meio do caminho, pastor, posso ficar aqui? Eu subo só com metade do grupo. Aí você chega lá, aí você vê o quê? Lá no fundo, quem é que está? O mar Mediterrâneo, eles chamam de grande mar. Só que Elias estava lá embaixo. Vai lá olhar para ver se está chegando nuvem. Aí o menino dele lá, o aprendiz de profeta, subia, não tem nada não. Sobe de novo. Ele volta, não tem nada não. Sobe de novo, fica imaginando aquele moço com aquela língua de fora. Entendeu? Ele já começou a ajudar, Deus manda logo essa nuvem. Eu não aguento mais subir. E ele sobe. Na 7ª vez ele fala assim, ó, eu estou vendo agora uma pequena nuvem do tamanho do punho do homem. Assim, ó, agora eu já estou ouvindo o som de abundante chuva. Quando você dá voz no mundo espiritual, entenda isso. Ele é obrigado a te obedecer.
Para encerrar, eu quero falar um pouquinho sobre a hierarquia dos exércitos espirituais. Colossenses 1,16 diz, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, coisas que você vê visíveis e coisas que você não vê, são invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Há tronos, dominações, principados e... Quem é que está no vértice superior aqui? Deus. E tem eles são castas, são hierarquias espirituais. Olha aqui. A pirâmide invertida das trevas. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra quem? Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. É a mesma organização do céu, só que desdobra com as trevas. Quem está no vértice inferior aqui? Lúcifer, Satanás. Então ele repete, ele organiza o exército dele do mesmo jeito que Deus organizou no céu. Por quê? Ele quer ser no final o quê? Adorado. Principados e potestades. Eu achava que isso aqui era uma espécie de hierarquia. Mas preste atenção. Aqui principado e potestade, Arxa, Exousias, referindo a uma hierarquia espiritual. Aqui é posto e graduação. Quando fala principados e potestades, príncipes do mundo, aqui é o tipo de ação, significa ação, uma guerra no mundo, governante mundial, usado para descrever a ação dos demônios sobre a esfera da existência humana. Forças espirituais do mal, aqui é a força bélica dele, indica uma força opositora ao bem, uma espécie de exército do mal. E as regiões celestiais é o ambiente da operação. Tá? Característica do adversário, foi expulso do céu, enfraquece as relações, já vimos isso. São perigosos em fazer sinais de engano, suas palavras podem confundir lideranças mundiais. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Lembra das rãs como praga no Egito? Lembra disso? Presta atenção aqui. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Eu estou com um vídeo que eu peguei de um pastor na África. Gente, quando você vê aquilo, você fala, gente, que sinal de prodígio é esse? O sujeito pega, eles oram por uma espécie, é como se fosse uma saia de mulher. Não sei se alguém já viu isso. Eles a saia começa a rodar sozinho, sem ninguém dentro. E fica girando assim, sozinho. Vem um vento, e são sinais e prodígios. Em Moçambique, eles têm uma espécie de um guru que ele vem sendo preparado desde a infância. Gente, quando o pastor me contou aquilo, ele falou assim, Lobo, se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. Nós fomos para uma praia e a gente ia encontrar lá, e eu fiquei lá, eu pastor, estava aquele povo com aquelas roupas parecendo roupas da Ku Klux Klan, só que tudo colorida, rosa, verde, roxo, amarelo. De repente, uma menina saiu de dentro d'água. Mas como saiu de dentro d'água? Ela veio nadando? Não, pastor. Ela veio andando e saiu de dentro d'água. Eu falei, mas estava com cinto de lastro, porque não dá para você sair andando. Se você andar na água, você vai afogar. Você não consegue andar. Então, você boia. Pastor, ela veio andando de dentro d'água. Eu falei, mas o que é isso? Eu só vi coisa semelhante na Bíblia quando fala que o profeta Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe por 3 dias. Nada parecido com isso. E depois de 1 hora lá de fazendo um trabalho, uma macumbaria, ela levantou, andou dentro d'água e entrou dentro d'água e sumiu. Falei, eu fiquei lá, pastor, 1 hora para ver se aquele corpo boiava. Nada, eles fazem sinais de prodígios. Suas palavras não contêm nenhuma verdade, não são dignas de confiança. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o primício, não se formou, desde o princípio, não se firmou na verdade, não há verdade nele. Luta com ferocidade, tem vontade, pode habitar em homens e animais. Qual o seu nome? Meu nome é Legião. Porque somos muitos. Implorava Jesus, olha só. Eles têm vontade. Tem gente que não ora a Jesus, né? Não tem gente que não ora a Jesus? Aqui está dizendo que até o diabo clama a Jesus. E Jesus dá, tá bom. Você quer entrar nos porcos? Entra. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Odeia o povo de Deus. O dragão irou-se contra a mulher. Foi fazer guerra ao resplandecente da sua semente. Tem personalidade e inteligência. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Sentidos é sentimento. Olha para mim aqui. Não acredite no seu sentimento.
O sentimento é mentiroso. Acredite apenas na palavra de Deus. Você tem que crer no que está escrito e não naquilo que você sente. Se Deus te deu autoridade, fique nela. Se Deus te deu uma promessa, fique nela. A fé é certeza daquilo que não se, mas é fundamento daquilo que se espera. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Eu espero isso. Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra o sentimento dele. Ele tinha 100 anos, gente. Não acredite naquilo que você sente. Os sentidos enganam. Você lembra de Isaac sendo enganado por Jacó? Ele estava cego. E aí chega Jacó, com guisado, vestido de irmão, com pelo de animal. Lembra disso? Ele sente o cheiro da comida, ó, sentido. Isso está parecendo a comida de Esaú. Ele passa a mão, tato. Esse aqui é o meu filho. Ele fala assim, a tua voz está parecida com a voz do teu irmão, mas sou eu mesmo. E ele abençoa. Ele pega a bênção do irmão, lança. É o sentimento. Não acredite no sentimento. Declara abertamente suas doutrinas e ensina pensamentos falsos. Mas o Espírito, aqui o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Promove a ignorância, é capaz de cegar o entendimento, nos quais o Deus desse século, aqui é Satanás, cegou os entendimentos, segundo as Coríntios 4:4. Consegue aprisionar os desejos do homem à sua vontade, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presa. Tem muita gente que está presa na vontade do diabo. Tem muita gente. Tem muita gente na sua igreja que você vai botar a mão na cabeça dele e vai manifestar espírito imundo. Você nunca imaginou isso na sua vida. Pode causar enfermidades. Eles retirados, trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. Por que o sujeito estava mudo? Porque o demônio calava a boca dele. Rouba a verdade. O diabo tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Sabe da sua condenação. Isso aqui é interessante. Eles clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, veste aqui atormentar-nos antes do tempo. Por quê? Porque em Mateus 8, conta algo que Lucas 8 e Marcos 5 não conta. É a questão do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus o mandava para o abismo. Ele fala, não, agora não chegou a hora de ir para o abismo ainda. Satanás não está no inferno não, gente. Ele vai para o inferno, ele vai ser lançado no inferno. Então eles clamam, não nos mande antes do tempo. Ele sabe da condenação. São encarcerados, são aprisionados em trevas, está furioso, sabe do seu dramático e breve final, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E para encerrar, as 5 derrotas de Satanás. Número 1. Satanás perdeu sua posição. Primeira derrota dele, ele perde a posição no céu. Quando? Quando ele foi lançado, profanado do monte de Deus. Aqui, quando ele pecou, acabou para ele. 2, ele foi sentenciado no jardim do Éden. Maldito serás mais do que toda fera, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias. Por que ele diz, você vai pisar, vai morder, vai ferir o calcanhar? Por quê? Lembra quando Jesus, o cravo entra nos pés dele na cruz? É ali que a profecia se cumpre. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente na cruz. Ele foi aniquilado por Cristo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi humilhado na cruz e, tendo despojado poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só, a 5ª derrota dele, sua derrota final. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Gente, vamos encerrar aqui, porque é aqui que encerra mesmo. Mas eu quero falar algo para vocês aqui. Olha para mim aqui. Você vai lidar com batalha espiritual. Entenda o que eu vou dizer. Não tenha medo desse ser. Não tenha medo do diabo. Olha para mim. Tenha medo do pecado. Se você andar em pureza, se você se consertar com Deus, se você confessar os seus pecados, Davi diz, confessarei ao Senhor a minha iniquidade, Ele perdoará o meu pecado. Se você resolver abandonar qualquer vida de promiscuidade, em qualquer área da sua vida, qualquer uma delas,
Se você escolher falar bem daquele que te fala mal, se você escolher abençoar o que te amaldiçoa, se você escolher ser honesto nos seus caminhos, escute, se você temer ao Senhor, o diabo não vai te tocar. Ele não pode te tocar. Ele não pode te ameaçar, as intimidações dele são falsas. Por que Davi não teve medo de lutar com aquele gigante filisteu, gente? Por quê? Ele fala como quem tem experiência com Deus. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu já tive experiência, eu já lutei com urso, com leão. O Deus que me livrou do urso, vai me livrar desse incircunciso filisteu. Pode ser o pior demônio, escute o que eu vou dizer. Deus já te deu autoridade para lutar contra ele. E mais do que isso, para vencer. Mas ande em pureza e santidade. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Porque o salário do pecado é morte, é afastamento de Deus, gente. É estar distante de Deus. Aí sim, você fica... Aí você tem retaliação. Aí você tem o que na sua vida? Investidura do inimigo contra você. Pastor, por que isso aconteceu comigo? Entenderam isso? Fabíola, você tem mais algum recado? Pois não. As perguntas, vocês têm um local para anotar, você vai ser liberado. No sábado à noite, no domingo pela manhã, porque muitas coisas que vocês estão com dúvida agora, essas dúvidas vão sumir durante o curso. Tá bom? Muitas coisas. Então, segura um pouquinho, tá bom? Vamos orar, gente? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Bota a mão no seu coração. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, bendito é o teu nome. Eu estou aqui por causa do Senhor. A única razão que me traz aqui é o Senhor. Eu quero te bendizer e te exaltar e declarar no mundo espiritual que eu sirvo ao Senhor, que Jesus Cristo é o meu único Deus a quem eu sirvo. Eu não sirvo a nenhum outro. Eu quebro aqui todas as alianças anteriores. Eu quebro todos os pactos anteriores que foram celebrados sem o sangue da cruz. E hoje eu faço uma nova aliança. Aliança no sangue do Cordeiro. E eu me revisto da autoridade do Senhor, da armadura de Deus. Eu me despojo agora do velho homem e me revisto de Cristo. Eu sou uma nova criatura. O pecado não tem mais parte comigo. A iniquidade, a transgressão não faz mais parte da minha vida. Eu quero viver em santidade, em pureza. A minha vida está lavada no sangue do Cordeiro. O inimigo não tem mais nenhuma autorização para me rodear e nem pode me tocar. Eu nasci de Deus. Eu abandonei o pecado. E o maligno não pode me tocar. Levante sua mão agora. Diga em nome de Jesus. Eu alcanço agora a minha família. Aonde quer que ela esteja. Meus pais, meus filhos, minha descendência. Eu anuncio no mundo espiritual que o reino dos céus conspira em meu favor. Eu anuncio que os meus filhos, que a minha casa é consagrada ao Senhor. Eu desautorizo toda ação do mal, de enfermidade, todo problema maligno contra a minha casa, contra a minha igreja, contra a minha família, está desautorizado em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus, eu levanto mãos santas em favor da minha vida. Eu me revisto aqui
da vitória de Cristo da cruz. E eu lanço uma palavra de derrota das trevas em todos os meus caminhos. Eu lanço uma palavra da vitória do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, que me favorece, que me traz vida eterna, que me enche de unção para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir a porta das prisões e para anunciar o reino de Deus. Eu oro assim, eu concordo aqui na terra e eu declaro: em paz me deitarei e também levantarei. O Senhor vai suprir minha necessidade. Enquanto eu durmo, amanhã eu vou me levantar cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, e eu vou receber armas para vencer todos os meus inimigos, em nome de Jesus. Diz amém, diz amém, diz amém. Amém, gente.